Olá, pessoal! Nessa aula, eu vou abordar o comportamento de compra organizacional, destacando as diferenças entre o comportamento do consumidor enquanto indivíduo e do consumidor quando ele é uma empresa, basicamente falando do que nós chamamos de marketing B2B e outras nomenclaturas similares. A compra organizacional é, na prática, uma das mais importantes dentro do marketing. O motivo é que, para cada transação que nós compramos um computador, um celular, para cada vez que a gente compra alguma coisa, infinitas transações, um número muito grande de transações ocorreram no mercado B2B, né, para fornecer os insumos, os equipamentos, as máquinas, as pessoas, para produzir aquele produto. Então, para cada compra que a gente faz, na verdade, existe uma cadeia muito longa de transações entre empresas para permitir chegar aquele produto até nós. E essa compra organizacional, que é mais um processo de decisão coletivo de como organizações definem suas prioridades e estabelecem como serão adquiridos aqueles bens e serviços que ela precisa, não para atender suas necessidades em termos mais explícitos, mas a necessidade, nesse caso, é produzir normalmente algo ou cumprir a missão daquela organização. Nesse setor, gente, a compra organizacional, que também é chamada de mercado B2B, a gente tem praticamente todas as empresas e organizações que produzem bens e serviços que, em última instância, vão ser usados por nós. Então, todo o mercado B2C, ou mercado qualquer outra interação, como nós veremos diante, o P2P, ou B2C, B2B, B2C, essas nomenclaturas diferentes, todas elas desembocam elas passam para o mercado B2B para depois desembocar no mercado consumidor. Ou seja, sem mercado B2B não existe possibilidade de nós termos acesso aos bens e serviços da atualidade. Por isso que esse mercado ele é um dos mais importantes e nós veremos que ele é até bem maior do que o mercado B2C, justamente por essa cadeia longa de atividades necessárias até chegar um bem ou serviço para nosso consumo. E quais são as principais diferenças entre o mercado B2B e o esse mapa ele exemplifica a concentração geográfica. Ele é resultado em que eu plotei em um mapa os diferentes clientes e consumidores de uma empresa no setor de jeans. Ela produz denim, na verdade, a empresa. E essa empresa, então, você pode observar que algumas regiões, por exemplo, no Rio de Janeiro, em algumas partes de Minas Gerais, especialmente no interior de São Paulo, no Paraná e Santa Catarina, a maior parte dos clientes estão concentrados em poucas regiões. Esse fenômeno é muito comum no mercado B2B, o que torna esses relacionamentos ali, quando você tem ali um representante que acaba pegando aquela região e representando uma grande área. Então isso é muito comum nesse mercado. E para entender o processo de decisão de compra organizacional, nós temos que compreender que existem diferentes formas como as empresas podem tomar decisões de compra. Desde uma compra mais cotidiana e corriqueira, até alguma compra que envolve altos recursos e um alto comprometimento financeiro. Nesse caso, nós podemos dizer que existem três situações típicas de compra em qualquer empresa ou organização. A primeira é a compra simples, que é quando você vai comprar suprimentos, coisas que são mais ali corriqueiras, que você já tem um processo definido, já tem uma rotina de compra bem estabelecida. Então, uma compra simples, que muitas vezes pode até ser automatizada, né? Hoje a gente tem ali mecanismos para você obter cotações de maneira mais automatizada para alguns insumos que são mais padronizados, né? E aí você consegue inclusive automatizar essas recompras mais simples. Já numa recompra modificada, você tem uma mudança naquela sua especificação de compra. Então, por exemplo, eu tenho que comprar um novo tipo de computador, mas eu já tenho um fornecedor estabelecido, eu já tenho os fornecedores que normalmente me prestam aquele serviço, mas eu preciso de algo diferente. Então, é basicamente você, com um grupo de uma experiência prévia que você já tem com um conjunto de fornecedores, você vai estabelecer um novo critério para adquirir um produto ou serviço que vai ser diferente da empresa. Normalmente aqui o processo é um pouco mais complexo de compra, mas mesmo assim não é algo que exige grandes esforços para ser efetuada a compra. E finalmente nós temos uma nova tarefa, que é a aquisição de um novo produto de um novo fornecedor. Quando a empresa vai adquirir normalmente algo que tem um alto custo para a empresa,
e que pode ter um grande impacto no seu resultado. Por exemplo, contratar uma empresa para construir uma nova fábrica para a Fiat, por exemplo. Então, obviamente que ali você tem todo um planejamento, uma interação com esses potenciais fornecedores, você tem muitos detalhes, vários níveis de decisão, e muitas vezes a decisão pode demorar muito tempo, às vezes anos ou até décadas, para que você estabeleça, né? Então, agora estamos prontos para realmente adquirir isso no produto. E como funcionaria o comportamento de compra organizacional? De maneira mais ampla, podemos dizer que o estágio de compra organizacional é sempre definido em 8 estágios. Só que, dependendo do tipo de situação de compra, o comprador ele vai passar ou não por algum desses estágios. Então, quais seriam esses estágios? Da mesma forma que na compra do consumidor final, né, ele passa ali primeiro pelo reconhecimento do problema, então preciso de comprar alguma coisa. Depois eu iria descrever o que eu estou precisando, então especificações de compra seriam iniciadas. Depois eu especifico o produto, então eu preciso aqui a minha necessidade é ter um novo software para fazer a minha gestão do funil de vendas. Aí você especifica o produto. Olha, eu preciso de um software que seja web-based, que ele tenha cloud, que ele tenha pelo menos 50 usuários e assim por diante. Depois de especificado o produto, você definiria os fornecedores, procuraria uma busca dos fornecedores que atendem esses critérios. Posteriormente, você avaliaria, pediria as propostas, né? E dessas propostas você iria criar algum critério de avaliação. Muitas vezes os critérios podem ser bem objetivos, né? Você pode ter uma pontuação ali, ó, vou pontuar os fornecedores, diferentes critérios, ou se for uma compra mais periódica, nós veremos que isso, às vezes não vai acontecer, né? Mas depois dessa avaliação bem mais meticulosa, você passaria a escolher o seu fornecedor, né? Então, vou lá, escolho aquele fornecedor que vai me prestar o serviço, vai ter o contrato e assim por diante. E aí você, depois de ter uma experiência prévia, você especifica ali um pedido de rotina, né? Então, você pode ter, por exemplo, olha, toda vez que eu te mandar aqui, você já presta o serviço, manda a nota fiscal e entrega o produto aqui, né? E, finalmente, a última etapa é você revisar o desempenho desse processo. Pois bem, em cada situação de compra, nós vamos ter alguns estágios que vamos passar ou não. Por exemplo, uma recompra simples, você nem tem reconhecimento do problema. Pode ser um software seu que percebe que chegou um estoque de segurança lá de pneus na sua fábrica, ele automaticamente já define qual é o produto que precisa e já faz o pedido direto. Você não passa por as demais etapas porque todas elas são muito simples e já estão automatizadas. Já na recompra modificada, você pode passar ou não por mais alguns desses estágios, né? Então pode ser, olha, realmente agora a gente precisa de um novo tipo de computador. Então, o que é o tipo de computador que a gente precisa? Então vamos lá, vamos dar especificações desse produto. Enfim, nós podemos passar por várias dessas etapas que na recompra simples nós não passamos tipicamente. E, finalmente, na nova tarefa, é onde esse estágio ele é completo, onde todas essas etapas elas são claramente definidas e os compradores, né, a empresa que vai fazer aquela compra, ela passa por cada um desses estágios. Observem que, como nós estamos falando aqui de uma jornada do seu cliente, cada situação de compra que seja mais complexa, ela vai exigir um maior nível de interação entre a equipe de vendas da empresa e aquela equipe que vai adquirir aqueles bens e serviços. Tipicamente, essa ideia de você trabalhar com uma força de vendas, né, o outbound, como eles falam aí ultimamente, é muito focado nessa nova tarefa, onde você tem ali que realmente convencer a pessoa, mostrar os benefícios, mostrar para ele quais são as vantagens de usar aquele tipo de solução, até finalmente você conseguir ganhar um cliente e mantê-lo ao longo do tempo. E nós já vimos que ao longo desse processo, uma série de tomadores de decisão podem interagir com a equipe de vendas de um determinado fornecedor até que a venda seja efetuada. Aqui são alguns exemplos, né, que dependendo da complexidade da empresa e da decisão a ser tomada, nós podemos ter muitos tomadores de decisão interagindo. Desde aqueles que iniciam um pedido, por exemplo, olha, eu sou gestor de uma área, né, e aí eu percebo que a gente precisa melhorar o nosso software. Então ele é o iniciador daquele processo. Mas ele também tem os usuários, que é quem vai usar aquele sistema final, ele também vai influenciar aquela compra.
mas também pessoas que não serão usuárias, mas que vão receber aquele produto, né? Um relatório, por exemplo, daquele software. Eles podem acabar influenciando, eles podem falar, olha, não, esse software aqui não é bom porque ele não vai trazer o relatório que eu preciso, apesar de eu não vou usar o sistema, mas o relatório que você vai me entregar precisa ter alguma coisa que esse sistema não atende. Você tem os decisores, que pode ser um gestor, pode ser um diretor de área, por exemplo, né? Que pode tomar aquela decisão de compra. Pode ser que outra pessoa aprove, por exemplo, um presidente, né, que vai aprovar aquela compra. Depois de aprovado ainda, pode ter um comprador, você vai mandar isso para um responsável que vai tratar, muitas vezes, de alguns aspectos de especificação e da realização contratual, de entrega e assim por diante. E, além disso, você pode ter diversos filtros internos. Por exemplo, uma secretária que pega o e-mail e fala, eu não vou passar esse e-mail para o meu chefe, e você não consegue nem entrar em contato com aquele tomador de decisão. Observe que a compra organizacional, então, ela não é assim, eu vou contactar uma pessoa e aí eu fiz minha venda. Não. Você vai ter que mapear todos esses tomadores de decisão numa empresa, identificar qual que é o papel deles dentro daquele contexto de decisão, e a partir daí, através de inúmeros contratos, a um longo prazo, você vai tentar conquistar esse cliente até você realizar uma venda. É muito mais complexo fazer uma venda organizacional do que uma venda para o consumidor final. E um dos fatores é justamente esses múltiplos níveis de redes de tomadores de decisão que precisam ser ativados ao longo do tempo, numa jornada daquele seu cliente enquanto empresa, até que você gere uma venda final. Chegamos ao fim dessa aula, onde eu apresentei uma introdução sobre a compra organizacional e como ela deve ser gerida para você alcançar aquele seu cliente e manter o relacionamento ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau.